Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo a alegria que toca o coração e o fecunda por estarmos juntos aqui em comunhão. Como é importante cultivar a comunhão. De modo geral, lamentavelmente, muitas vezes, no dia a dia de nossas vidas, alimentamos as distâncias, os preconceitos, os juízos que nos fazem ficar distantes de irmãos e irmãs, ou não oferecer a oportunidade ao outro de participar, de colaborar. Isso acontece muito comumente nos nossos ambientes de trabalho, inclusive nas nossas comunidades de fé, também na nossa família. O preço que pagamos por não cultivar a comunhão entre nós, no diálogo, nessa experiência bonita de intercâmbio e de mútua colaboração, o preço que pagamos é sempre muito alto. Por isso, é bom estarmos aqui, juntos, escutando a Palavra Santa de Deus, caminhando neste mês de maio, celebrando como o mês de Maria, nessa experiência bonita de aprender dela como discípula exemplar, como mãe cuidadosa que sempre nos acompanha. Vamos escutar agora a Palavra Santa de Deus, que a interpelação que dela vem nos ajude a alargar o coração e a compreendermos que é bom ser bom e a vivermos sempre desta convicção, em todas as circunstâncias. É bom ser bom. A alegria de ser bom é uma alegria que dura. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Amados irmãos, amadas irmãs, Jesus, mestre na sua pedagogia, indica-nos aqui um remédio importante para não cairmos nas garras do desejo do poder, de um poder exercido como autoafirmação, como domínio dos outros, ou simplesmente como busca de garantia daquilo que de fato é uma condição para nossas comodidades. Jesus chama os discípulos e os desafia a uma compreensão importante, indicando a eles que é preciso compreender algo que está para além daquilo simplesmente que está diante dos olhos, que é evidência ou que se domina. Por isso os discípulos ficaram desafiados quando ouviram de Jesus dizendo a respeito dele, Filho do Homem, que vai sofrer, morrer, mas ressuscitará no último dia. Ao dizer isso, Jesus não apenas está fazendo uma referência a alguns dados e acontecimentos da história futura, está dizendo que o segredo da vida é viver a vida para ser ofertada. Só na medida em que nós compreendemos a nossa vida como oferta é que nós somos capazes de suportar sofrimentos, de carregar pesos e de compreender para além daquilo que é simplesmente uma resposta de agora, compreender que a nossa vida
tem que ser gasta e oferecida em função de projetos na igreja, no mundo, na vida, na família, para sustentar a dignidade e a promoção da vida humana. Os discípulos não compreendiam estas palavras de Jesus, tinham medo de perguntar. O mestre era próximo. O medo era, portanto, algo que estava localizado dentro deles, não porque o mestre não lhes dava a oportunidade de interpelá-lo e de com ele dialogar. Era o medo de constatar que, de fato, o que o Senhor estava dizendo dele valia para eles. Eles só podem ser como nós, discípulos e discípulas, na medida em que vivermos a vida, para experimentarmos uma alegria genuína como oferta. Em casa, eles criaram coragem e o diálogo continuou quando Jesus lhes perguntou: o que discutíeis pelo caminho? Ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Esse é sempre o nosso problema. Um problema simples, porém grave, gravíssimo, porque nós vivemos a vida sempre, porque a nossa vida se configura no relacionamento interpessoal, vivemos a vida sempre segundo a dinâmica da disputa. Quem pode mais? Quem é o dono? Quem definiu? Quem fez? Jesus chama-os e lhes diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Sem aprender esta lógica, a vida nossa fica descompassada. Atropelamos muitas coisas, tropeçamos noutras tantas. São Gregório de Nissa, fazendo uma homilia sobre o livro do Eclesiastes, nos traz uma palavra muito bonita para nos dizer: quando assim nos acontece, é porque não acolhemos a Deus. Assim não nos acontecerá se acolhermos a Deus em nós, fazendo-nos filhos de Deus, filhos da virtude, filhos do Altíssimo. Mas também nos damos à luz como abortivos, diz ele, e nos tornamos imperfeitos e imaturos quando não se forma em nós, segundo diz o apóstolo Paulo, a forma de Cristo. A forma de Cristo é o serviço. Portanto, não pode existir para mim, para você, para nós que somos discípulos, senão há esta única forma: o servidor. A dinâmica da nossa vida é fazer tudo para servir. Por isso, diz São Gregório, é preciso ser íntegro e perfeito como filhos e filhas de Deus. Se está claro, como se nasce em tempo, também é claro que para todos a maneira como a gente morre. São Paulo dizia: todo tempo é oportuno para uma boa morte. A nossa boa morte é viver a vida e oferecê-la como dom, para o bem do mundo, para o bem da sociedade, para o projeto no qual estamos engajados, para o nosso trabalho profissional, para desabrochar de verdade a nossa vida como dom para todos os irmãos e irmãs. Amados e amadas de Deus, supliquemos a graça de meditar sobre isso e, sobretudo, de termos a coragem de compreender a nossa vida como serviço e fazer da nossa vida uma oferta para o bem de todos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz
Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, ajude a nossa sociedade a ser solidária e justa e nos encha de sabedoria, permanecendo conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira